Pai do Senhor para todos, estamos de volta aqui com mais um vídeo no nosso canal. Eu sou o pastor Ronald de Janilson, pastor da Assembleia de Deus Ministério Chama Viva, também diretor do ITCV, Instituto Chama Viva. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. O tema de hoje é sanguessuga e suas filhas. Dá. Sanguessuga e suas filhas. Dá. Quem são esses personagens bíblicos, sanguessuga e Dá? Personagens esses fictícios ou reais, descritos em Provérbios. O texto que vamos ler referente a esse assunto está em Provérbios, no capítulo de número 30, e os versículos 5 e 6, que diz assim a palavra de Deus: a sanguessuga tem duas filhas, Dá e Dá. Estas três coisas nunca se fartam, e com a quarta nunca dizem basta: a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo nunca dizem basta. Então vamos lá. Em primeiro lugar, sanguessuga, todos nós sabemos que se trata de um animal, um anelídeo, que se alimenta de sangue dos outros animais. Então a alimentação da sanguessuga é sangue de outros animais. Mas nem todas as sanguessugas são hematófagas. As sanguessugas foram usadas até na medicina de antigas civilizações, como a grega, por exemplo, a egípcia, para realizar sangrias capilares. Então já usaram lá no passado sanguessugas para a área da medicina, para ajudar pessoas na questão da saúde. Mas no sentido figurado, quando se fala de sanguessuga, pode-se descrever uma pessoa que explora outra pessoa materialmente ou emocionalmente, o que pede constantemente favores ou dinheiro, uma pessoa como nós costumamos chamar de folgada, que gosta de explorar as outras pessoas. Existe também a chamichuga, não é sanguessuga, é a chamichuga. É uma espécie de sanguessuga americana que é considerada uma praga muito comum no Rio Grande do Sul. Agora, quando em Provérbios se fala a sanguessuga tem duas filhas, Dá e Dá, é claro que aqui não está se tratando de uma sanguessuga animal. Porque o animal sanguessuga não tem filhas, muito menos Dá. É claro que o autor, usado pelo Espírito de Deus, ele quer tratar aqui de seres que sugam as pessoas, ou até mesmo que colocam isso na mentalidade das pessoas para sugar de outras pessoas, para terem comportamentos parecidos com a sanguessuga. E veja que o nome das filhas é Dá. Então é alguém que sempre está querendo se aproveitar de outrem. Então, eu vi recentemente um vídeo de alguém na internet que falou contra pregadores, pastores que demonizam muito esses seres bíblicos, como por exemplo Leviatã e aqui no caso da sanguessuga e Dá. Existem monstros na Bíblia que quando nós vamos estudar, nós vamos perceber que é claro que tem um sentido ou literal ou mitológico, mas que também pode se levar, através de uma boa exegese, para o sentido espiritual, porque se trata de um demônio que está sendo retratado ali. No caso da sanguessuga e Dá, aqui tratam-se de três demônios, três entidades que trabalham na área da miséria. Esses demônios trabalham
na mente das pessoas para que as pessoas sejam miseráveis e assim não sejam abençoadas. Então, o que é uma pessoa miserável? Uma pessoa miserável pode ser uma pessoa muito pobre, uma pessoa indigente, uma pessoa que vive na miséria, uma pessoa que é digna de compaixão, um lastimoso, uma pessoa que vive se lastimando, deplorável ou lamentável, uma pessoa desprezível, vil, abjeto, infame, canalha, patife, calhorda, crápula, biltre, velhaco, verme, mesquinho, avarento, sórdido. Tudo isso tem a ver com a pessoa miserável. Então a sanguessuga e Dadá, esses demônios, eles trabalham nesta área, para fazer com que a mentalidade da pessoa seja escravizada e esta pessoa seja uma pessoa, em primeiro lugar, miserável. Em Provérbios capítulo 23, versículos 6, do 6 ao 8, diz ou recomenda não comer na casa de um homem miserável, nem ter pressa de comer a comida que ele serve. Então você pode ler aí na sua casa Provérbios 23, do 6 ao 8, que você vai ver essa recomendação. Não comer na casa de um miserável, né, nem ter pressa de comer a comida que ele serve. Porque o miserável oferece por oferecer, mas ele não quer, na verdade, alimentar ninguém, porque ele é mesquinho, né? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz que quem espera em Cristo apenas nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Ou seja, uma pessoa miserável, ela é uma pessoa que ela é materialista. Ela só foca nas coisas daqui. Ela ama o dinheiro, mas ao mesmo tempo vive na miséria, tendo muito dinheiro ou não. A pessoa vive na escassez, na miserabilidade, por amar o dinheiro, por ser miserável, que tem tudo a ver com uma pessoa avarenta, que a gente vai falar depois da avareza. Uma pessoa que é afetada por esses demônios, sanguessuga e Dadá, também passa a se tornar uma pessoa escrava, que tem tudo a ver com miserável. Em Êxodo capítulo 12, versículo 40, por exemplo, deixa claro que o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Né? Quando nós lemos a respeito de escravo, a gente vê que escravo é aquele que é privado de liberdade, está submetido à vontade de um senhor, a quem pertence como propriedade. Assim era o povo de Israel lá no Egito. Eles viviam na escravidão. O escravo vive só para trabalhar e o seu salário é só o alimento. Então ele não tem uma perspectiva de melhora, de prosperidade, de crescimento, nem emocional, nem material, nenhuma área. A vida dele é para isso, trabalhar e comer, somente, nada mais. Então veja que o povo de Israel saiu do Egito, né, com Moisés, mas o Egito não saiu da mentalidade do povo. Eles continuavam com uma mentalidade de escravidão. Veja que a primeira dificuldade que apareceu, eles já disseram, era melhor a gente ter ficado no Egito. Porque lá a gente, pelo menos, não ia morrer. Né? Ó, já vem aí Faraó aí para nos matar com os soldados dele. Tá o Mar Vermelho na frente, não tem por onde escaparmos. Era melhor a gente ter ficado lá. A gente vai morrer. Quando faltou alguma coisa, eles tinham esse tipo de pensamento. E lá a gente tinha alguma coisa para comer. Aqui não tem o que comer. Era melhor ter ficado no Egito. Então, em vez deles pensarem que eles estavam livres, mesmo faltando alguma coisa, eles tinham liberdade. Eles tinham condições de continuar a trajetória, que havia uma promessa de Deus e que eles iam chegar na terra prometida. Mas o Egito não saiu da mentalidade deles, o pensamento de escravidão. Então esses demônios, sanguessuga e Dadá, eles fazem com que a pessoa tenha uma vida de miséria, um pensamento de escravidão, tanto material como espiritual.
E a vontade de Deus, é claro, é que o ser humano seja liberto desse tipo de pensamento. Porque a nossa mente é um campo de batalha. Então o diabo luta na mente do ser humano. Quando ele vence na mente, ele vence também na parte externa. Então ele ataca a mente, os pensamentos. Uma pessoa que é atacada por esses demônios também passa a ser uma pessoa muquirana. Uma pessoa muquirana é quase que a mesma coisa de avarento, mas tem algumas diferenças. O muquirano é aquele que se mostra maçante, aborrecido, um indivíduo enfadonho, chato, ou aquele que se mostra avarento, mesquinho, né? Então isso é o muquirano. E também tem algumas regiões que chamam muquirana ou muquirano de um tipo de piolho, né? Mas no sentido figurado refere-se a pessoas assim, mesquinhas. Provérbios capítulo 23, versículos do 1 ao 18, está escrito assim, ó, diz que não se deve comer com pessoas mesquinhas, pois elas pensam sempre no custo do que oferecem. Você lê depois Provérbios 23, do 1 ao 18. Eu estou resumindo porque não dá para ler todos os versículos. Então a gente vai ver que está escrito, né, que não se deve comer com pessoas mesquinhas. Elas sempre vão pensar no custo, no gasto, no que está gastando, né? Ainda que ela lhe chame para almoçar, para comer, mas sempre vai ser com aquele pensamento, sabe, muquirano, mesquinho, que está gastando, está tendo uma despesa, porque está dando de comer a alguém. Em Efésios capítulo 5, versículo 5, está escrito, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Porque o muquirana, ele é um avarento. E o avarento, ele ama o dinheiro, ele ama as coisas materiais. Então essas pessoas, segundo a Bíblia, elas não têm herança no reino de Deus. Ela pode estar dentro de uma igreja, ela pode estar onde for. Ela pode ter credencial de pastor, de presbítero, de evangelista. Mas se ela é uma pessoa mesquinha, se é uma pessoa avarenta, muquirana, essa pessoa não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Isso é o que diz a Bíblia em Efésios 5 e 5. Então, ainda hoje, no culto de doutrina na nossa igreja, eu falava que nós precisamos dar o melhor para Deus, assim como Abel ofertou o melhor. Tanto materialmente falando, deu o melhor dos seus animais, os primogênitos, os mais gordos, os melhores, e ele também deu de coração, ele deu com amor aquela oferta para o Senhor, e Deus recebeu, ao contrário de Caim. Então tem gente que é assim, mesmo estando dentro de uma igreja. Ele dá o pior para Deus em relação a ofertas, ele não é fiel nos dízimos, porque ele sempre prioriza os seus problemas, as suas dificuldades. Então, em vez dele ser fiel no dízimo, ele paga suas contas, ele resolve seus problemas e depois, se sobrar, quem sabe, ele dizima. Enquanto que dízimo, segundo a Bíblia, é primícia. Deve ser a primeira coisa. Porque o dízimo, biblicamente falando, não é nosso. Deus nos dá 100, mas ordena que a gente devolva 10 para a obra dele, para a casa do tesouro. Veja que o próprio Deus não é avarento, ele chama a casa dele, né, ou a tesouraria, trazendo para os dias de hoje, podemos assim dizer, para o lugar do tesouro. Quer dizer que Deus quer que a obra dele prospere. Mas por que não tem prosperado muitas igrejas? Porque tem pessoas que estão sendo atacadas, estão sendo usadas por esses demônios, sanguessuga e dadá. São pessoas avarentas, mesquinhas, não dão o melhor para Deus, não priorizam a obra de Deus e as coisas de Deus. Aí, em quarto lugar, as pessoas que são atacadas por esses demônios são pessoas avarentas, né? Como o muquirano tem muito a ver com avarento. Em Lucas capítulo 12, versículo 15, está escrito o seguinte: e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Foram palavras de Jesus. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A nossa vida não consiste naquilo que nós possuímos. Se tudo que uma pessoa possui é dinheiro, casas, bens materiais, essa pessoa é
pobre, miserável, essa pessoa não tem nada. Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. O nosso maior tesouro deve ser Jesus, deve ser as coisas espirituais, porque o avarento, o Deus dele é o material, ele é materialista. Mas quando o avarento morrer, como todo ser humano vai morrer, estamos numa fila da morte, ninguém quer passar na frente, mas todos estamos. Quando o avarento morrer, o que é que vai ser feito com o dinheiro dele, com as casas dele, com as mansões dele? Ele vai levar para o mundo espiritual? Não vai. E para onde é que o avarento vai? Eu já li em Efésios. Para o reino de Deus não vai. Para o céu não vai. Então só tem outro lugar que o avarento vai. Ele vai para o inferno. E o inferno é um lugar de tormento, de dor, de gemido, né, de ranger de dentes, de sofrimento. Lá não tem nada de bom. O céu não. O céu é um lugar de bênção, de prosperidade, de riqueza, em todos os sentidos, porque Deus é o dono do ouro e da prata, está em Ageu 2:8. Então as pessoas que são influenciadas, usadas pela sanguessuga e dadá, são pessoas avarentas. Um avarento é aquele que é obcecado por adquirir e acumular dinheiro. Avarento é aquele que não é generoso, ele só quer para si. Ele não ajuda ninguém, ele não é generoso com ninguém, ele não contribui na igreja nem com quem precisa, nem da família, nem não seja da família. Ele não ajuda ninguém em nenhuma área, ele não tem coragem de colocar muito menos a mão no bolso para contribuir, para ajudar alguém que esteja precisando, seja qual for a necessidade. Provérbios 28:16 diz: o príncipe, falta de entendimento, é também um grande opressor, mas o que odeia a avareza prolongará seus dias. Se quem odeia a avareza, biblicamente falando, prolonga os seus dias, quem é avarento vai morrer mais rápido. Isso é o que diz a Bíblia. Em 1 Timóteo 6:10 está escrito: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Porque quem ama o dinheiro é avarento. Quem ama o dinheiro é mesquinho. Quem ama o dinheiro tem o dinheiro como seu Deus. Ainda que faça parte de uma igreja. Se ele ama o dinheiro, o Deus dele não é Jesus, não é Jeová, é o dinheiro. É o que está em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? É o Deus do dinheiro. É o próprio dinheiro sendo visto como um Deus. Tem tradução que fala a Deus e ao dinheiro. E outras falam Mamon. Então não tem como servir a Deus e servir ao dinheiro. O dinheiro a gente tem que usá-lo, controlá-lo. O avarento é controlado pelo dinheiro. Ele perde amizades por causa do dinheiro que ele possui, dos bens que ele possui. Ele não se relaciona bem com a família por causa do que ele possui. Porque na cabeça dele ou dela, todos estão interessados no que eles têm. Eles têm um medo horrível de ajudar, de dar alguma coisa para alguém, de contribuir com a vida de alguém financeiramente, por causa da avareza que está na sua vida e no seu coração, porque são afetados por esses espíritos de miséria. Agora, para encerrar, o contrário de muquirana e avarento é ser generoso. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Está em Atos capítulo 20, versículo 35. Foram os apóstolos que falaram, que Jesus ensinou isso para eles. A maior felicidade em dar do que receber. Então, uma pessoa que é generosa é uma pessoa que é abençoada. Em Provérbios 11:25, por exemplo, diz: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, uma pessoa generosa só tem a ser abençoada por Deus. Em 1 Timóteo 6, 17, 18 e 19, diz o seguinte:
ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Em 1 Timóteo 6, ou em Provérbios 11, 24, melhor dizendo, está escrito: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Quando lemos Lucas 21 e 4, diz: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas, viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então Jesus está de olho em quem é avarento e em quem é generoso, em quem deixa esses demônios tomar conta da sua mentalidade e de quem pratica a generosidade, em quem não foca nas coisas materiais, mas sim nas coisas que são eternas, como as espirituais. Eu não estou dizendo que a pessoa não tem que procurar melhorar de vida, se organizar financeiramente, guardar dinheiro, lutar para comprar uma casa, até um carro. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que a nossa prioridade deve ser coisas espirituais e nós não podemos amar as coisas materiais. Isso nos afasta de Deus, mas quando somos generosos, somos abençoados. Veja o que diz Atos 2,45, por exemplo. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Isso acontecia na igreja primitiva. Os irmãos da igreja primitiva era assim. Ninguém passava necessidade na igreja primitiva. Eles se ajudavam uns aos outros. Hoje está acontecendo isso na maioria das igrejas? Não. Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Está lá em Mateus 24, versículos 11 ou 12, se não me foge a memória. Então o amor das pessoas tem esfriado por Deus e pelas outras pessoas. Então nós estamos vivendo em uma época de total individualidade. É cada um por si e Deus por todos, como diz o ditado. É necessário que haja generosidade nos dízimos e nas ofertas. Em 2 Coríntios 9,7 está escrito: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Em 2 Coríntios 9 e 6 e também o 7 diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, tá aí. Se semear pouco, vai colher pouco. Se semear muito, vai colher muito. De que é que Paulo estava falando aqui? Só é ler o capítulo 9 de 2 Coríntios, você vai ver que ele está falando de oferta. Então tem que ser generoso nas ofertas, nas contribuições. Aí quando a gente vai para Malaquias 3, 8 ao 10, estou já encerrando, que o vídeo já está ficando longo, diz assim: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Eu fiz questão de frisar essa parte. A nação toda está me roubando, porque há quem diga que quem estava roubando a Deus eram os levitas, sacerdotes, que estavam pegando os dízimos, e em vez de pegar só a sua parte, pegava tudo para eles, quando na verdade o próprio Deus falou, essa tradução deixa claro, que era toda a nação de Israel que estava roubando a Deus. Traga um dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponho-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não os abrir as comportas dos céus, e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É o que falei anteriormente. Dízimo é primícia. Devemos ser generosos
nos dízimos e nas ofertas, se queremos ser abençoados por Deus. E o dízimo e a oferta tem uma finalidade. Deus nos abençoa na área da prosperidade. E prosperidade não é só financeira. Deus nos faz prosperar em todas as áreas da nossa vida. Então, se você quer continuar uma vida de miséria, mesmo tendo muito dinheiro ou pouco, continue. Continue sendo avarento, sendo ganancioso, continue sendo muquirana, continue deixando esses demônios agir na sua vida, na sua mentalidade. Agora, se você quer ser abençoado por Deus em todos os aspectos, seja generoso, seja liberto dessa mentalidade de escravidão, de avareza, de miséria, de muquirana, dessa mentalidade satânica. Deus quer mudar a sua mentalidade para que você seja próspero e abençoado e o nome dele seja glorificado na sua vida. Deus abençoe você, sua casa, espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você quer adquirir algum dos nossos cursos, aqui embaixo na descrição, adquira, você vai estar ajudando esse canal. Então, Deus abençoe, até o próximo vídeo em nome de Jesus.